Olá, que alegria ter você por aqui. Chegamos à nossa aula mestre da lição 7, a obra do Filho. E olha, para nos guiar nesse estudo profundo, a gente conta com o mentor teológico, o pastor Francisco Miranda. E só para lembrar, esse material que a gente está usando é um apoio pedagógico, didático e teológico que recebemos diretamente do Teologia 24 Horas. Ele foi feito com muito carinho pensando em você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, para fortalecer o seu ministério. Então, vamos começar pelo coração da nossa lição, o texto áureo, lá em Filipenses 2, verso 9. Pensa nesse versículo como um trailer, sabe? Ele resume de forma espetacular toda a jornada do Evangelho. É a história de uma descida, uma humilhação que culmina numa subida, numa exaltação gloriosa. É esse o movimento que a gente vai estudar hoje. Essa obra do Filho, gente, é o centro de tudo, é o coração do Evangelho. E o ponto de partida é fundamental. A salvação não começa com a gente, com o nosso esforço. Ela começa com a iniciativa de Deus. Ele não quis ficar de longe, só mandando um recado. Não, ele mesmo veio até nós. O Filho Eterno, como diz João, se fez carne. Ele entra na nossa história, no nosso tempo, no nosso espaço, não como um espectador, mas como protagonista da redenção. Ele veio para realizar uma missão que, sinceramente, ninguém mais poderia cumprir. Vamos então explorar a primeira parte dessa jornada incrível, a descida. E aqui a lógica do reino de Deus já vira o nosso mundo de cabeça para baixo, Porque a vitória divina não vem com ostentação, com demonstração de poder. Ela vem através do serviço. E olha só que detalhe importantíssimo que o apóstolo Paulo nos dá em Filipenses. Cristo, sendo Deus, em nenhum momento deixa de ser Deus. Não, o que ele faz é espetacular. Ele voluntariamente abre mão dos seus privilégios, da sua glória e assume a forma de servo, doulos em grego. Ele trilha um caminho de obediência total que vai até as últimas consequências, a morte de cruz. Essa ação de esvaziar-se tem um nome em grego, eknossen. Entender isso é crucial, viu? Não é que ele perdeu a divindade de jeito nenhum. É uma renúncia voluntária, consciente dos privilégios e da glória para poder cumprir a missão de nos salvar. E é aqui que a teologia sai do papel e entra na nossa vida. Paulo não deixa essa verdade no campo das ideias. Ele diz, haja em vós o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento no grego é phroneo, que significa mentalidade, atitude. Ou seja, a mente de Cristo, essa atitude de humildade e serviço, se torna o nosso padrão de vida. É o antídoto perfeito contra o orgulho e a competição, Bom, depois dessa descida em humildade, a gente chega no ponto de virada, no clímax de toda a história da redenção, a cruz. É exatamente ali que o sacrifício do Filho se mostra como algo absolutamente único, totalmente eficaz e, o mais importante, definitivo. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender a diferença de uma forma bem visual. Pensa assim, o sacerdócio levítico lá do Antigo Testamento era como uma sombra, uma foto em preto e branco. Era necessário, mas era repetitivo, temporário e imperfeito. Ele apontava para algo maior. O sacrifício de Cristo, ele é a própria realidade, a foto colorida em altíssima definição. É único, perfeito, eterno. E tem uma palavrinha grega que resume isso perfeitamente. Apax significa uma vez por todas. Quando a Bíblia usa essa palavra para o sacrifício de Cristo, a mensagem é clara. A obra dele na cruz é final, é completa, é suficiente. Não precisa de mais nada, de nenhum complemento. Acabou. E qual o resultado disso tudo? Uma redenção de verdade, efetiva, em grego, litrosis, uma libertação completa. E para não deixar nenhuma dúvida, Cristo grita da cruz a palavra vitoriosa, tetelestai. Isso não é um grito de derrota, é um grito de vitória. Significa, está consumado, a dívida está paga. Fim de jogo. Mas a história não termina na cruz. Lembra do movimento que falamos no começo? Desceu. Agora, sobe. Em resposta à obediência perfeita do Filho, o Pai entra em cena. A cruz não foi o ponto final, foi o caminho para o trono. A exaltação, então, é a resposta do Pai. É uma declaração pública para todo o cosmos ouvir. A obra foi aceita, foi perfeita, está consumada. Não é só um voltar para casa, sabe? É uma coroação. É a entronização do rei.
E o grego, de novo, nos dá uma palavra incrível para isso, ipse ipsocem. A tradução é algo como exaltou soberanamente, elevou ao mais alto lugar. Isso descreve muito mais que uma simples elevação, é uma entronização cósmica. Cristo é colocado em uma posição de autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos. Então, o que Cristo está fazendo agora, sentado à direita de Deus? A obra dele continua. Ele não está parado. Ele reina. Ele governa o universo. Ele intercede por nós o tempo todo e sustenta a sua igreja. E a gente aguarda porque um dia ele vai voltar em glória. Tudo isso é maravilhoso, é grandioso, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como essa teologia toda transforma a nossa vida, o nosso dia a dia? Vamos fazer essa conexão agora, vamos trazer para a prática. Olha que resumo fantástico para você usar na sua aula. A jornada divina em 3 passos bem simples de guardar. Primeiro, ele se humilhou, virou servo. Segundo, ele redimiu, pagou o preço na cruz. E terceiro, ele reina, foi exaltado e governa sobre tudo. Simples, né? Mas é de uma profundidade que transforma a vida. E essa pergunta aqui é para a gente levar para casa, para refletir de verdade se essa obra é completa, se Cristo fez tudo isso, como ela governa a sua vida, como ela molda suas escolhas, suas atitudes, suas prioridades no dia de hoje. Sabe, a obra completa de Cristo é o remédio perfeito para 2 problemas que a gente vive enfrentando. O orgulho espiritual, achar que a gente fez alguma coisa para merecer, e a culpa crônica, viver se arrastando por erros que ele já perdoou. Por isso, a gente pode o quê? Descansar na obra dele. Viver em santidade, não por medo, mas por gratidão. Servir aos outros com a mente de Cristo. E, claro, perseverar com esperança porque o nosso Rei está no trono. E agora, eu queria muito ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo. Conta pra gente como esta aula mestre, como esse material facilitou a preparação da sua aula. O seu feedback é super importante para nós. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões desta aula mestre em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.